Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler hoje na liturgia o livro do Apocalipse, esse livro que é desafiador. Quantas vezes, quando se comenta, sobretudo a literatura secular do mundo sobre este livro, pensa que o livro do Apocalipse é uma previsão de coisas futuras. Na verdade, o sentido da profecia na tradição bíblica nunca é aquele de adivinhar o futuro. Deus não permite ao povo de Israel tal prática. Mas o sentido da profecia bíblica é aquele de ajudar a pessoa no hoje da história a retomar o bom caminho, a fazer um caminho de conversão. Para isso, o profeta muitas vezes vai dizer assim: olha, se você não mudar de vida, vai acontecer isso. Mas vejam, queridos irmãos, que muitas vezes para chegar a essa conclusão, não é preciso ser um adivinho, ter uma bola de cristal. É possível dizer assim, contemplando a nossa história, a história dos nossos irmãos, a história do nosso mundo hoje, é possível dizer assim: ou nós voltamos para o Senhor, começamos a nos amar, a nos perdoar, a sermos solidários, a termos compaixão de nós mesmos, da natureza, ou nós fazemos isso, ou nós vamos todos morrer do mesmo modo. Então, que é possível ter um discernimento da nossa história, sem necessitar ser adivinhos para ser profetas. E na verdade, todos nós, em função do nosso batismo, nós somos profetas. Nós somos sacerdotes, profetas e reis, e devemos com a nossa vida testemunhar os valores do Evangelho. E é preciso ter a ousadia como aqueles que nos precederam na fé, movidos pela ação do Espírito Santo, a dizer para o mundo de hoje aquilo que não está conforme a vontade, que não está conforme o projeto de Deus. Ainda nós vamos ouvir, sempre no mesmo esquema daquela carta da advertência que se faz à igreja de Éfeso. Hoje na liturgia nós temos a advertência para duas igrejas, aquela de Sardes e aquela de Laodiceia. Dizendo à igreja de Sardes, vai dizer assim: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta. Ou seja, qual é o problema da igreja de Sardes? Se na igreja de Éfeso era porque abandonaram o Senhor, abandonaram o primeiro amor, então aqui nós temos em Sardes a incapacidade de viver com vigor a fé. Uma igreja que está mortificada. Mas o autor João vai ser mais duro ainda com a igreja de Laodiceia. Veja, acorda, reaviva o que te resta, lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. É preciso voltar sempre ao primeiro amor, como se dizia a Éfeso, mas aqui se diz: lembra-te do que ouvistes, converte-te, se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão. E aqui ele está fazendo referência àquilo que Jesus dizia do Evangelho, que o dia do Senhor vai chegar como um ladrão, de surpresa, que é preciso estarmos preparados sempre. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa, ou seja, que ele vê o problema da igreja de Sardes, mas também fala: existem pessoas que estão vivendo coerentemente, que estão vivendo a fé, que estão verdadeiros discípulos, estão vestidas de branco. O vencedor vestirá a roupa branca. Eu não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Ou seja, se faz uma advertência a esta igreja, mas diz: aí também ainda tem pessoas que são fiéis, e essas pessoas não serão abandonadas. Para a igreja de Laodiceia, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O autor vai apresentar o Senhor Jesus de diversos modos e vai usar esses títulos belíssimos que nos falam do nosso Senhor. Não és frio nem quente, uma igreja morna, uma igreja que é carregada pela vida, na sua preguiça. Estou para vomitar-te de minha boca. E veja, vai dizer: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Compra de mim ouro, ou seja, o ouro é o símbolo da divindade. Volta ao Senhor.
receba o Senhor, faça um caminho de conversão. Recebe vestes brancas, que é o símbolo do sacramento do batismo que eles receberam. E mais, também um colírio para curar os teus olhos, para ver a tua situação, para ver que é preciso mudar, que é preciso voltar ao Senhor, deixar de ser quente, de ser nem frio e nem quente, para ser e sendo morno. Esforça-te, pois, e converte-te. Todas essas 3 comunidades foram chamadas para uma conversão. O fundador reconhece que nelas tem sérios problemas e chama a uma mudança de vida. No salmo de hoje, nós assim rezamos: ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa? Aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça, que pensa a verdade, que não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudique o seu irmão, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, jamais vacilará quem vive assim. Na aclamação ao Evangelho de hoje, por amor, Deus enviou-nos o seu Filho. Jesus está atravessando a cidade de Jericó no Evangelho de hoje. E ali então tem um episódio que nós gostamos de escutar, este episódio, a história do publicano Zaqueu, do chefe dos cobradores de impostos. Um homem pequeno na sua estatura, mas pequeno também na sua qualidade de vida. Então ele tem que subir numa figueira. Nós sabemos já que a figueira é o símbolo da sabedoria. Um dos apóstolos, quando é chamado para ser apóstolo ainda, ele estava debaixo da figueira e Jesus menciona isso. Zaqueu sobe na figueira, buscando a sabedoria, e a sabedoria que ele está buscando está ali diante dele. Zaqueu demonstra curiosidade, mas é Jesus que demonstra atenção. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, aceita a tua condição de ser pequeno na estatura, aceita a condição do teu pecado. Não fuja, não crie uma falsa ilusão de subir na árvore, mas desce. Desce, porque a conversão só existe a partir da aceitação dos nossos pecados, dos nossos limites. Mas Jesus vai dizer ainda uma coisa bela: hoje eu devo ficar na tua casa. Por que devo ficar? Porque o Salvador tem necessidade de salvar. O pastor tem a necessidade de encontrar-se com a sua ovelha. O Criador, o Pai misericordioso, tem necessidade de exercer misericórdia. E por isso é Deus que tem necessidade de hoje, não amanhã, de entrar na vida de Zaqueu, para que ele entre na vida do Senhor. É Deus que toma a primeira grande iniciativa. Zaqueu provavelmente ali estava buscando por curiosidade ver o que estava acontecendo. Não teria coragem jamais de chamar Jesus para ir na casa dele. Mas é Deus que se interessa por esse seu filho e que fala: eu preciso ir ao teu encontro. E todos começaram a murmurar, não só os fariseus, mas todos. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ali vai dizer: Senhor, eu te dou a metade dos meus bens para os pobres. E vai dizer ainda mais: e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Independentemente de se tenha defraudado, a primeira disposição dele é partilhar com os pobres os seus bens. Mas depois reconhece também: se defraudei, se errei, se pequei, eu vou dar para o meu irmão. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que está perdido. Jesus se apresenta como Salvador daquilo que diante da humanidade não tem nenhum valor. Na oração sobre as oferendas de hoje, concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Tenham todos um bom e abençoado dia. Que nós nos deixemos encontrar pelo nosso Deus. Um Deus que está dizendo, como para Zaqueu: desce depressa,
Aceita a tua realidade. Hoje eu quero entrar na tua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz